Sejam todos bem-vindos, então, à nossa catequese, continuando, né, nosso tema da semana passada. Vocês lembram quando eu falei sobre os 10 mandamentos, né, tanto na primeira parte como na segunda parte, né, a primeira parte que trata da nossa relação com Deus e a segunda parte da nossa relação com os irmãos, né? Mas é interessante a gente ver, né, lembrando que das duas catequeses passadas, que esse evento ele tem a ver com todo aquele processo do êxodo, né? Moisés tira o povo lá do Egito, que está escravo, e vai levar para a Terra Prometida. No meio do caminho, depois que eles já estavam em segurança, que tinham se livrado já da perseguição dos egípcios, eles fazem uma parada aos pés de uma montanha, e então Moisés sobe até a montanha para se encontrar com Deus, e de lá ele recebe, então, através de Deus, os 10 mandamentos, que seriam o guia que ia nortear as relações daquele povo lá. Mas isso acontece, a gente volta um pouquinho lá atrás, né? Um pouquinho lá atrás, que acontece por quê? Porque o povo estava escravo no Egito, estava sofrendo, né? E aí Deus, quando chama Moisés, o texto nos diz assim, que Deus ouviu o clamor do seu povo e ele envia Moisés, né, para poder libertar aquele povo. Então, nosso Deus não é um Deus que fica assistindo as coisas acontecerem, mas ele ouve o nosso clamor, ele atende os nossos pedidos, as nossas orações. E esse tema da catequese de hoje é justamente da missão que Deus confia a cada um de nós. Todas as vezes que Deus age na história, Deus não vem e joga um raio ou aparece no meio de forma fulminante. Não, ele chama as pessoas, né, que fazem as coisas acontecerem pela ação de Deus. Deus age através das pessoas, né? Aí entram os profetas, né? Deus ouve o clamor do povo, Deus atende o chamado daqueles que estão passando por dificuldades e envia profetas, gente, né, que é encaminhada, que é mandado por Deus para fazer as coisas acontecerem, para lembrar a gente dessa necessidade da gente voltar-se para Deus, de deixar de lado as coisas deste mundo e voltar-se para Deus. Então vamos ver um texto do profeta Jeremias, né, que é um dos mais bonitos. Vamos lá no livro de Jeremias. É bem no início, no capítulo 1, versículos de 4 a 10. Esse texto é chamado de A Vocação de Jeremias, né? É um texto lindo. E ele diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor. Antes que te formaste no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Respondi: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas um menino. O Senhor me respondeu: Não digas sou apenas um menino, pois irás a todos a quem eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar dizer. Não tenha medo deles, pois estou contigo para te livrar, oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu te constituo sobre as nações e reinos, para arrancar e para derrubar, para devastar e para destruir, para edificar e para plantar. Bonito, né? E se a gente for ver, a gente se identifica muito com esse texto, né? Quantos de nós
Às vezes a gente não fala, ah, mas eu não sei falar, ah, mas eu não sei fazer as coisas. Não, mas Deus chama não por causa das nossas capacidades, mas Ele vai capacitar cada um de nós para a missão que Ele chama. E quando Ele nos chama para ser profeta, isso é uma missão que a gente recebe no nosso batismo, né? Quando nós somos batizados, somos constituídos pelo Espírito Santo que é derramado em nós, sacerdotes. Portanto, participamos da Eucaristia como sacerdotes, no sacerdócio do leigo, no sacerdócio do padre, no sacerdócio do diácono, cada um na sua missão. Mas somos sacerdotes também, né? Sacerdote, profeta e rei pastor. E somos constituídos pelo batismo dessa maneira. Deus derrama o seu Espírito em nós e nos unge, nos dá essa força. Então, quando Ele nos chama, é porque, na verdade, Ele já nos capacitou para a missão. Quando Deus convida a gente para uma missão, Ele já capacitou a gente. O que a gente precisa é se entregar para Ele, é nos colocarmos nas mãos dEle e permitir que a obra aconteça. Eis que ponho palavras na tua boca. Não é aquilo que eu quero falar, mas é aquilo que Deus quer que eu fale. Estarei falando em nome de Deus. Né? É diferente do que a gente confiar apenas nos nossos méritos, apenas nas nossas forças, nas nossas capacidades. Tá? No contexto bíblico, então, os profetas são aqueles que anunciam a palavra de Deus e denunciam o pecado. Eles trazem em uma das mãos a vida do povo e na outra o sentido desta vida diante de Deus, né? Tá? Então eles trazem os profetas, né? Quando são chamados por Deus para anunciar a palavra e denunciar o pecado, eles trazem uma das mãos a vida do povo e na outra o sentido dessa vida diante de Deus. Nas verdades reveladas por eles, é como se fosse uma seta direcionada para o céu, né? Mostrando que a essência do homem vem de Deus e não do mundo. Deus envia os profetas todas as vezes que a gente se desvia do caminho, todas as vezes que a gente foge do seu projeto, ele manda profetas no meio do povo. E esses profetas são pessoas que suscitam em nós esse despertar de consciência. Espera aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida ou não? Né? Então, às vezes, quando a gente está na celebração da Eucaristia ou assistindo pela televisão uma missa, e a gente ouve o padre falar alguma coisa e pensa, nossa, parece que ele está falando para mim. É Deus que está suscitando na boca daquele profeta, né, para que ele fale de maneira que toque o seu coração, de maneira que você escute, né, que você se coloque naquela situação e, a partir desse colocar-se na situação, reconhecer-se pecador, reconhecer-se no caminho do erro, para que você possa mudar de vida, desviar o rumo da tua vida para que possa voltar para Deus. A gente só consegue fazer esse movimento de conversão, de retorno para Deus, quando a gente se dá conta de que está no caminho errado. É igual quando a gente está em uma cidade. Se a gente não vê uma placa dizendo eu estou indo para Maringá, se eu não ver uma placa dizendo que eu estou indo para Guaíra, eu acho que eu estou indo para Maringá. E vou até o final, se eu não prestar atenção nas placas. De repente eu chego lá em Guaíra, mas eu estava indo para Maringá. Eu não prestei atenção nos sinais que me foram dados por Deus. As placas lá estavam dizendo que estava indo para o caminho errado. Né? Assim funcionam os profetas. São pessoas que nos lembram das nossas dificuldades, dos nossos erros e nos convidam a uma conversão, a uma mudança de vida. Espera aí, não está certo isso. Vamos modificar isso, vamos mudar de vida. Vamos voltar para Deus, porque esse caminho não vai nos levar para Deus. Esse caminho está nos distanciando uns dos outros, né? Quando a gente devia estar buscando o aproximar-se do outro, porque cada um é presença viva de Deus na nossa vida. Quando a gente se distancia um do outro, quando a gente se isola, né? Não só por causa da pandemia, mas se isola dos outros e não quer convivência com as pessoas, a gente está se isolando de Deus. Deus habita no coração de cada um. Né?
Então, vivendo essa aliança com Deus, o povo vai se preparando para a aliança definitiva que vai ser realizada em Cristo, o ungido de Deus. Jesus, em sua experiência histórica, sua morte e ressurreição, devem ser entendidas não só como cumprimento das profecias, mas elas mesmas como profecia, como testemunho permanente do mistério de Deus, como anúncio do seu desígnio de amor e principalmente como convite à conversão, como luz que revela o segredo de toda a história e de cada momento. Se a gente for ver os chamados que Deus faz para os profetas, às vezes Deus chama aqueles que são mais capacitados, aqueles que são mais entendidos, aqueles que têm cultura, aqueles que têm conhecimento teórico, estudiosos. Deus chama esses também, mas na maioria das vezes chama a gente do povo simples, que aos olhos do mundo não tem muito valor. Pedro, ele chama e constitui Pedro como a cabeça é Cristo, né? Mas como chefe da igreja, aquele que vai conduzir esse legado que ele deixou aqui na Terra, Pedro não sabia escrever. Era uma pessoa simples, sem cultura nenhuma, sem estudo acadêmico, não era orador, né? Era uma pessoa simples do povo, um pescador, tá? Que não seguia os preceitos judaicos muito bem, de purificação, né? Que era intempestuoso, que agia de acordo com o coração, e muitas vezes fazia besteira, como quando Jesus foi preso, né? Que saca da espada e ataca o soldado, né? Era uma pessoa intempestuosa que nega Jesus quando ele é preso. Mas Deus não escolheu ele porque ele era perfeito. Se ele quisesse uma igreja perfeita, sem falhas, sem erros, ele teria criado alguém perfeito. Nós não somos perfeitos. Então a igreja não tem que ser perfeita. Ela é conduzida por homens que erram, mas por homens que são capazes de, mesmo errando, acordar para a vida. Nossa, estamos errando, estamos no caminho errado, vamos mudar de vida. Deus nos chama a uma conversão. E a partir desse chamado, são capazes de dar a vida por Deus. São capazes de dar a vida por esse amor de Jesus Cristo. Que enfrentam a espada, que enfrentam a cruz, que enfrentam o apedrejamento, toda sorte de torturas, né, de mortes terríveis que os primeiros cristãos enfrentaram por amor a Cristo. Porque não desviaram mais da sua fé. Assumiram isso como meta na sua vida. São capazes disso. Mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os erros. Então vamos ver agora esses textos bíblicos que eu passei para vocês. Vamos lá em Êxodo, capítulo 4. Versículos de 10 a 17. Fala do chamado de Moisés, né? Quando Deus passa instruções a ele, né, sobre como ele devia agir para livrar o povo do Egito. O texto diz assim: Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem agora que falaste a teu servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor respondeu-lhe: E quem pôs a boca no ser humano? Quem torna-o surdo? Quem o torna surdo ou mudo, cego ou com visão? Acaso não sou eu o Senhor? Agora vai, eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que dizer. Moisés replicou: Ah, Senhor, envia qualquer um que quiseres. O Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Acaso não tens teu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala muito bem. Ele está indo ao teu encontro, e seu coração se alegrará ao ver-te. Tu lhe falarás e porás as minhas palavras em sua boca, e eu estarei com a tua boca e com a boca dele, e vos ensinarei o que fazer. Ele falará ao povo por ti, ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Leva contigo este cajado, com o qual produzirás os sinais.
Moisés tenta se esquivar, mas eu não sei falar. Dizem que Moisés era gago, né? Segundo os estudiosos, essa dificuldade que ele coloca diante de Deus que ele tem para falar é por conta de uma gagueira que ele tinha. E olha a missão que Deus entrega para ele, né? Convencer o faraó a libertar o seu povo que estava preso no Egito. E Moisés, apesar dessa primeira recusa, depois assume essa missão e vai em frente, mesmo com as dificuldades que ele tinha. O outro texto a gente já leu, né, que é Jeremias. Vamos então para Isaías, capítulo 6. Eu estou falando dos textos aí, vocês sabem achar na Bíblia, né? Eu já ensinei para vocês lá no começo, né? Só ir naquela palavrinha mágica chamada índice. Lá tem tudo, aonde encontrar todos os textos bíblicos, todos os livros, tem a página direitinho, que facilita a gente achar. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 7. E o texto diz assim: No ano em que morreu o rei Osias, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. As orlas de seu manto enchiam o templo. Junto dele, de pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. 2 cobriam-lhe o rosto e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer os gonzos das portas, e o templo encheu-se de fumaça. Exclamei então: Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca, dizendo: Olha, isto tocou em teus lábios. A tua culpa está sendo tirada e o teu pecado perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem irá por nós? Respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vai e dize a este povo: ouvindo, ouvireis, mas não entendereis. Vendo, vereis, mas não conhecereis. Aqui, Deus não coloca como Deus chamando Isaías, mas Deus jogando, né? Mas quem que eu vou chamar? E Isaías se coloca, né, diante de Deus nesta conversa, nesse diálogo com Isaías. Mas uma coisa interessante é que antes disso, antes de Isaías se apresentar para Deus, ele é curado dos seus erros. O anjo toca a sua boca, né, com a brasa ardente que estava lá no altar, e através desse gesto os pecados dele são perdoados, a culpa é perdoada. Então Deus, quando nos chama para uma missão, é porque ele confia em nós. Ele sabe que nós temos capacidade, e se nós não temos, ele coloca em nós essas capacidades para fazer com que o projeto de Deus aconteça, para que o reino de Deus, né, já passe a acontecer aqui na Terra. Isso é que é a coisa mais significativa disso, né, desse chamado de Deus. Deus nunca nos abandona. Ele nos chama e nos capacita. Ele nos convida e nos perdoa. Ele nos motiva e nos impulsiona para a gente fazer essa missão, para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. E não são o chamado ao profetismo, ele é para todos, né? Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus, é aquele que anuncia, assim como anunciavam a chegada do Messias, né, diziam: preparai o seu coração, o Messias está chegando, aquele que vai nos salvar, que vai perdoar os nossos pecados, que vai nos livrar de todo mal. E esse texto que a gente vai ver agora
está lá no capítulo 61, mostra um pouquinho esse chamado, né? Que a gente conhece bem esse texto, quando Jesus chega na sinagoga de Cafarnaum para iniciar a sua missão, depois que ele sai do deserto, os 40 dias de purificação, ele vai na sinagoga em Cafarnaum e pega esse texto e lê diante de todos, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano da graça do Senhor, o dia da vingança para o nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. O profeta é aquele que Deus envia para proclamar aos cativos a libertação, o ano da graça do Senhor, para consolar os que estão tristes, para levar a boa nova aos pobres. Aqueles que são tratados como ninguém, aqueles que são deixados de lado, aqueles que não têm ninguém por quem lute por eles. Deus envia os profetas para essas pessoas, para ajudá-los. Porque aquele que tem poder, aquele que tem dinheiro, aquele que tem o poder nas mãos, ele não precisa que ninguém lute por ele. Ele tem condições de lutar por ele. Agora, aquele que está à margem da sociedade, esse não tem quem lute por ele. E ele sozinho, muitas vezes, não consegue sair da situação de miséria que está vivendo. Não consegue sair da situação de tristeza que está vivendo. É como uma pessoa com depressão, que se ela não receber assistência médica, ela pode morrer por causa daquele mal, porque sozinha não consegue sair daquele mal. É como o alcoólatra, aquele que está mergulhado num vício, sozinho é muito difícil para ele sair. Ele precisa sempre da ajuda de alguém, de um grupo, né, de remédios, de alguma coisa que o fortaleça, que o anime para que ele saia daquela situação. Senão ele se afunda até chegar ao ponto de morrer, de perder a vida por causa daquele vício. O pobre, aquele que está abandonado, o miserável também. Às vezes está numa situação uma miséria tão profunda na sua vida, e não só miséria financeira, mas miséria moral, miséria afetiva, psicológica, que ele não consegue sair daquela vida sem uma ajuda. Ele não consegue encontrar, ele não tem as ferramentas, né, para poder superar aquela situação de miséria interna que ele está passando. Precisa da gente, precisa de alguém, precisa de um profeta que lute por ele, que o ajude. Né? Por isso é tão bonito aquele trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz lá em São Paulo, com os moradores de rua. Pessoas que, a maioria não digo, mas muita gente quer ver livre da visão deles, quer que retire aquele povo de lá, para que não veja a miséria que eles estão passando, que é um povo que vive na sujeira, que vive numa condição de vida muito precária. Mas são muito poucas as pessoas que estendem a mão para ajudar eles. E o padre Júlio é um desses, que mesmo na pandemia acolhe eles, que ajuda eles com roupas, com alimentos, né, que os consola, que os dá conforto espiritual, para que, através desse ânimo, através desse impulso do Espírito Santo, desse impulso de Deus na vida deles, quem sabe eles consigam se animar para mudar de vida, né? E consigam sair dessa situação de miséria. Mas sozinhos muitas vezes não conseguem. Né? E vamos então para o último texto, que é Lucas, que mostra o chamado de João Batista. Lucas capítulo 1, bem no início de Lucas, versículos 67, 69. Que mostra o texto o cântico, né, de Zacarias. Zacarias era sacerdote do templo e já muito idoso, casado com Isabel, que era prima de Nossa Senhora, de Maria, e eles não tinham filhos.
E aí, quando Zacarias estava fazendo o serviço dele, né, o ofício dele no templo, ele que era sacerdote, o anjo do Senhor aparece para ele e anuncia que ele vai que a mulher dele vai ficar grávida e conceder um filho. Ele não acredita, porque eles são muito velhos. Como que uma mulher vai ter um filho já na idade da velhice? Isso não é possível. E porque ele não acredita, ele fica mudo até o filho dele nascer. Quando o filho dele nasce e as pessoas perguntam, então, como vai ser o nome da criança, que a tradição judaica era colocar no nome da criança que nascia o nome de alguém da família, um nome que já existisse na família. E a mãe, né, sabendo, né, do que o anjo disse para Zacarias, disse para ele, disse que o filho tinha que chamar João. As pessoas questionam, mas como chamar João? Não tem ninguém na tua família com esse nome. E Zacarias pega uma tábua e escreve lá que o nome do menino vai ser João. Confirma isso. Nesse momento, a língua dele destrava, ele volta a falar e ele canta este cântico que Lucas coloca no seu livro, né, que é um cântico profético, né, mostra que o filho dele estava sendo chamado por Deus para ser profeta das nações. Né? O texto diz assim: então Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e fez surgir para nós uma força de salvação. Fez surgir para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Esticando um pouquinho o texto, né? Como prometera pela boca de seus santos profetas desde os tempos mais antigos. E lá na frente, no versículo 76, ele diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Ele anuncia que o filho dele, que vai nascer por obra e graça do Espírito Santo, vai ser o profeta das nações, aquele que vai anunciar o Messias, que vai abrir o caminho. Né? Depois João diz, né? Eu sou aquele, a voz que proclama no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Ele está chegando. Né? Vamos cuidar, vamos nos converter, mudar de vida, mudar os nossos comportamentos. Deus está aí, eis que ele bate a porta. Né? Você vai abrir a porta do seu coração para que ele entre e faça uma ceia, um banquete com você? Ou você vai ficar olhando, esperando ele passar? Né? Deus não força ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a acreditar nele. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Mas ele manda continuamente profetas, gente para nos lembrar da nossa missão, gente para nos lembrar da necessidade da contínua conversão, da contínua busca pelos ideais, busca por esse amor de Deus que ele quer derramar em nossa vida. Quanto mais a gente se volta para ele, mais a gente se aproxima do bem total que ele quer derramar em nossas vidas. Né? Às vezes, quando a gente fala profeta, a gente lembra, às vezes, que associa profetizar com alguém que fala de acontecimentos futuros, né? Que diz que tal coisa vai acontecer. Né? Não, não é isso. Também é isso. Né? O profeta também anuncia, porque os profetas na Bíblia anunciavam a chegada do Messias, né? Zacarias, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que está no livro de Isaías. Então, eles profetizam eventos futuros, mas muito mais do que isso. Principalmente, eles denunciam a nossa corrupção, denunciam o nosso desviar do caminho. Todas as vezes que a gente abandona Deus para seguir outros deuses, o Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus do trabalho, o Deus das redes sociais, que às vezes faz com que a gente se desligue da família e se afunde naquele mundinho pequeno lá. Né? Todas as vezes que a gente faz isso, a gente coloca isso na frente de Deus. A gente não pode fazer isso. Né? Isso é pecado de idolatria. Isso nos afasta de Deus, muito. Então, esses profetas que vêm continuamente
Deus enviando eles no meio de nós para nos lembrar de que a gente precisa constantemente voltar para Deus. Quantas vezes a gente ouviu Jesus falar no seu evangelho: vigiai e orai, vigiai e orai. Hoje ele não está pessoalmente dizendo para nós, mas ele manda os seus profetas. Né? Quantas vezes a gente ouve o padre falar: precisamos nos converter, precisamos nos voltar para Deus. O catequista falando: precisamos nos converter, precisamos voltar para Deus. É Deus que vai suscitando as pessoas na nossa vida para nos lembrar disso. Quantas vezes a mulher fala para a gente, né, homens? Não faz isso, não para pentear o cabelo, não fica todo malacafeno desse jeito, né? São profetas que Deus envia na nossa vida para fazer com que a nossa vida seja melhor. As pessoas que nos orientam, as pessoas que nos cutucam, que a gente muitas vezes acha ruim, né? Que ninguém gosta de levar pito, né? Ninguém gosta de alguém dizendo a orelha assim: ó, você está errado, você não tem que seguir por esse caminho, você tem que mudar de vida, você tem que ir por um outro caminho. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Mas quem faz isso conosco é porque nos ama. Porque quando a gente não ama uma pessoa, para nós tanto faz se ela está no caminho do bem, se ela não está no caminho do bem, a gente não liga muito. Mas quando é alguém que a gente ama, a gente quer o bem daquela pessoa. E aí a gente quer ajudar aquela pessoa a se encontrar. Então, quando alguém te cutuca e fala: não faça isso, ou faça dessa maneira, com amor, com caridade, fala isso, dê graças a Deus que você tem alguém do teu lado que te ajude a ser cada dia mais santo. Né? Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu digo assim uma coisa, nesses 10 anos que eu sou diácono, eu aprendi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu digo que o diácono tem uma possibilidade real de ir para o céu muito grande, porque ele tem do lado dele alguém para mostrar para ele que ele tem que botar os pezinhos no chão e não ficar com a cabeça voada lá para cima. Né? O padre, quando ele termina de fazer uma homilia, quando ele faz um trabalho na igreja, todo mundo encosta no padre, chega: ai, padre, que linda a sua homilia, mesmo que a pessoa não tenha entendido nada, mesmo que a pessoa não tenha gostado muito do que o padre falou, mas em respeito ao padre, vai lá e fala: ai, muito obrigado, padre, nossa, suas palavras foram lindas, tal, tal. O diácono, ele tem a esposa e os filhos lá para cutucar ele, né? Olha, você exagerou um pouquinho aqui, o seu tom de voz foi um pouco alto, procura falar um pouquinho mais baixo. Ó, é melhor você não ir por esse caminho, vá por esse. A gente tem uma pessoa que nos ama, ou várias, né, no caso dos filhos, que nos ajudam nesse caminho. Né? Se a gente ficar recebendo só elogios, a gente meio que se acha e desliga do mundo. Né? E a gente tem gente que traz a gente para a Terra. E o padre, às vezes, coitado, ele não tem isso. Então, ele precisa ter uma voz da consciência, um grilo falante ali do lado para dizer para ele: não, padre, não faça isso não. Olha, cuidado, né? Por aí é perigoso, né? Baixa um pouquinho a bola, muda aqui, muda ali. A gente tem vergonha de chegar no padre e falar essas coisas, né? Então, mas é uma brincadeirinha, mas se a gente for pensar, né, tem um fundo de verdade nessa história. Eu dou graças a Deus pela minha família, que está do meu lado nessa minha missão, que me ajuda nesse processo de discernimento, né, das coisas de Deus. Então, quando a tua esposa ou teu marido fala alguma coisa no teu ouvido, diz para você que não é assim ou que não deve ser assim, te dá uma orientação, um cutucão, um puxão de orelha, dê graças a Deus que você tem essa pessoa do teu lado que está te ajudando a ser mais santo, a ser mais. Você tem um profeta do teu lado que está te ajudando a chegar mais perto de Deus, tá? Todos nós somos convocados, somos convidados por Deus a ser profeta, né? A todos é entregue essa missão. De diferentes maneiras a gente exerce isso na nossa vida, né? Alguns, né, usam os meios de comunicação e acabam penetrando num grande número de lares, tendo uma capilaridade grande, né, para levar a sua mensagem. Outros atuam no seu ambiente pequeno, ali na família. Todas têm o mesmo valor.
Um padre Marcelo Rossi, né? Ou um pai de família que educa seus filhos e exerce o seu profetismo com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, tem o mesmo valor. O importante é usar isso, é não se calar diante das coisas erradas que a gente vê, mas nunca usar de um falso moralismo, nunca usar aquela de apontar o dedo para os outros. Né? Não é assim que o profeta deve agir. O profeta deve agir sempre com amor. É usar a caridade para falar com as pessoas. É usar da bondade para levar a mensagem de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ama com um amor imenso. Então não tem sentido quando a gente vai profetizar, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, transmitir uma mensagem, a gente brigar com aquela pessoa, a gente ser raivoso com aquela pessoa. Não tem sentido isso. Isso não é de Deus. Porque Deus não é assim. Deus é amor. Às vezes ele perde a paciência com a gente, mas ele é amor na sua essência. Né? Então nós temos que usar desse mesmo amor uns para com os outros. Evitar essa polarização de eu estou certo, você está errado, somos inimigos porque pensamos diferente. Não, não somos inimigos. Somos irmãos. Todos nós rezamos o mesmo Pai Nosso. Nós somos irmãos. E precisamos exercer essa irmandade, essa ligação entre todos nós. Muito mais do que qualquer outra coisa. Não importa se somos torcedores do mesmo time ou queremos que o mesmo candidato ganhe, né? Ou participamos do mesmo movimento ou da mesma comunidade, isso não importa. Não importa que rezemos diferente, não importa. O que importa é que somos todos filhos de Deus e devemos ser irmãos acima de tudo. E quando a gente brigar, tem que buscar a reconciliação, sim, perdão de Deus. É assim que a gente constrói um mundo melhor. Né? Que isso não seja uma utopia inalcançável, algo que nunca vai acontecer. Não, a gente pode já realizar um pouco desse reino de Deus aqui na Terra através desses gestos de amor, desses gestos de união e de compreensão uns para com os outros. Tá bom?